Olá, o JD1 Entrevista está no ar com a série Gestação e Parto Saudável. Hoje nossa convidada é Heloína de Matos, que é enfermeira obstetra e é sócia da Florescer Casa de Parto. Muito bem-vinda, Heloína. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Heloína, fala pra gente, a equipe da Florescer ela atende desde 2019, né? Tem tanto parto hospitalar quanto parto domiciliar e recentemente inaugurou a Casa de Parto Florescer, né? Como que é o atendimento de vocês na casa de parto, no geral, né? O que difere do atendimento na maternidade e nos hospitais? Bom, a principal diferença, né, de um atendimento que é feito numa casa de parto, a gente relaciona com, de fato, o atendimento que é feito específico para aquela gestante, né? Então, lá nós não temos gestantes, né, clientes, são pessoas que se tornam amigas, são pessoas que são acompanhadas há bastante tempo com a gente, né? Já são pessoas que fazem o pré-natal com a gente já conhece, já entende o que ela quer, o que ela prefere em trabalho de parto, né? Então, a gente consegue fazer um atendimento personalizado para ela, né? E diferente de um lugar, de uma maternidade ou um hospital no geral, lá nós temos menos protocolos, são menos rígidos, vamos dizer assim, né? Então a gente consegue fazer com que uma gestante seja atendida de uma forma segura, mas também afetiva, amorosa, né? E lá nós temos um RH melhor, vamos dizer assim, né? Então, nos hospitais gerais, assim, normalmente a pessoa tem um profissional para cuidar de 2, 3 pessoas em trabalho de parto, né? E na casa de parto nós temos o 1 para 1, que a gente chama, que é um profissional para cada, entre aspas, paciente, né? Então, como a gente tem a gestante e o bebê, nós temos que ter pelo menos 2 enfermeiras. E aí, indiscutivelmente, né, a assistência ela sai bem particular, assim, bem singular. Vocês atendem domiciliar também, né? Sim, nós atendíamos domiciliar antes, né? Agora a gente está direcionando mais para casa de parto, assim, agora, né? E assim, quais são os procedimentos da assistência de vocês, né? No pré-natal, no parto, no pós-parto, que fazem a diferença para o parto ser seguro e saudável? Nós fazemos o acompanhamento dessa gestante desde o início, né? Então, tem gestantes que conversam com a gente antes mesmo de estar grávida, mas gostaria muito de engravidar e ela quer planejar esse momento, né? E ela já entra em contato com a gente. Tem gestantes que vêm no meio, no início, tem gente que vem lá no final, mas no geral a gente acompanha desde o início. Então, nós fazemos as consultas de pré-natal, né? Lá na casa de parto nós temos 2 consultórios. O objetivo principal é que essa mulher seja atendida de uma forma multidisciplinar, então nós incluímos no acompanhamento dela uma consulta com a nutricionista e uma consulta com a fisioterapeuta pélvica também. E essa gestante é acompanhada durante todo o pré-natal, né? Então a gente cria vínculo com ela. E ela é informada, né? Temos aulas de preparação, então ela sabe o que vai acontecer em cada momento do trabalho de parto, com 2 centímetros, com 5, com 7, com 8, como que é o nascimento, como que o bebê encaixa, tudo assim, né? E principalmente em pós-parto também. Então a gente fala sobre a amamentação, a gente faz esse atendimento no pós-parto, né? Tanto na gestação com aula de preparação, como no pós-parto em alguma situação de dificuldade que ela tiver, a gente também é suporte. Vocês fazem um chá de bênçãos também, né? Sim, nós fazemos o chá de bênçãos quando as gestantes vão parir lá na casa, né, ter seus bebês lá. É um momento que a gente faz e a gente deixa eles livres para eles chamarem as pessoas que são mais íntimas deles, né? E é um momento que a gente abençoa o parto, abençoa o bebê, né? Abençoa aquele nascimento. É um momento que normalmente quando a gestante quer, a gente faz uma pintura na barriga com o bebê. É um momento que ela visualiza, né? Muitas vezes o parceiro também, né? Que às vezes fica meio... não sente o bebê mexer muito. É um momento que ele consegue visualizar aquele bebê ali dentro. Então é um momento muito importante também. E quais critérios, né, que vocês utilizam para saber se a gestante está apta para o parto, né, domiciliar ou mesmo lá na casa de parto? Existem alguns critérios, né? Por isso que a gente considera o parto da casa de parto ou domiciliar um parto seguro. Porque para você chegar no finalmente do parto ali, naquele local, a gente faz toda uma avaliação antes, né? Então, precisam ser gestantes de risco habitual. O que é isso, né? São gestantes que não têm nenhum tipo de patologia, né? Não tem diabetes, não tem pressão alta, são gestantes de um bebezinho só. Então, quando são gêmeos, aí já temos alguns riscos a mais, né? Então, aí já não pode mais ser um parto na casa de parto ou domiciliar. Pode ser parto normal, mas aí tem que ser atendido no hospital, né? É um bebezinho que na hora do nascimento está sentadinho, né? Esse bebê também tem alguns riscos a mais no parto, então pode ter parto normal, mas não na casa de parto. Existem alguns critérios, né? E a gente faz uma classificação bem individualizada durante as consultas de pré-natal.
A gestante que tem assistência com vocês, ela também precisa de um acompanhamento paralelo, né, com a obstetra? Ela pode ter este acompanhamento, né? A gente não prende ela no sentido, ela tem que fazer todo o acompanhamento com a gente. Ela pode ficar muito livre, né? Então, ela tem dentro do pacote dela algumas consultas, porque de fato é através dessas consultas que a gente vai saber se ela é um parto elegível para ser lá, né? Para ser um risco habitual, que tá tudo bem, né? Então, são através dessas consultas. Mas ela pode fazer o pré-natal com uma pessoa externa, em paralelo com a gente, ou como tem algumas gestantes que preferem fazer todo o pré-natal com a gente. Pode também, sem problemas, né? Desde que seja uma gestação de risco habitual, tá tudo certo. Se identificarmos uma situação que precisa de uma avaliação mais específica, aí a gente faz um encaminhamento. Então, a enfermeira obstetra, ela pode substituir a médica obstetra nesse acompanhamento? Assim, não é que ela substitui, né? Mas ela pode fazer o pré-natal todo, assistir todo o pré-natal desde que risco habitual. Né? Se a gente tiver alguma alteração de ultrassom ou de exame muito específico que precisa de um tratamento mais específico ou de uma avaliação, de fato, aí a gente aciona. Então, a ideia da equipe multidisciplinar é justamente essa, né? A gente não trabalha só, a gente vai trabalhar sempre com parceiros, né? Então, se for necessário uma avaliação mais específica, a gente encaminha. E aí, no dia, ela pode levar a doula dela, né? A pediatra, a obstetra, né? Pode. A gente sempre fala, né? A gente está lá enquanto apoio, né? Então, as gestantes são livres para que elas façam daquele momento um momento seguro para elas. Elas devem ir para onde elas se sentem seguras e elas devem estar com as pessoas que elas se sentem seguras, né? Então, se ela quiser levar a doula dela, super pode, claro que pode. As doulas são muito bem-vindas lá na casa de parto, né? Tem mulher que quer levar o pediatra, tem mulher que quer levar a ginecologista obstetra, e tem mulheres que não querem levar outros profissionais, querem ser atendidas exclusivamente por nós, que somos da casa também, tá tudo certo. E como é que funciona no pós-parto, né? Sempre falam que menos intervenção é melhor para a mãe e para o bebê. Como é que funciona o atendimento de vocês no pós-parto com a mãe, com o bebê? Quando há intercorrência, quando não há, como que funciona? A gente tende ao máximo, assim, fazer o mínimo de intervenção possível, né? Por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente deixa ela muito livre, né? Durante o trabalho de parto, livre para se movimentar, né? Porém, em pós-parto, por exemplo, a gente precisa ver os sinais vitais dela rigorosamente na primeira e segunda hora, né? Às vezes parece algo muito intervencionista, mas são coisas necessárias, né? Então, a gente, ao máximo, tenta reduzir as coisas que não são necessárias, né? E a gente individualiza muito isso. Então, por exemplo, uma situação, né? Aquele colírio que faz muito, né, corriqueiramente no pós-parto no bebê. O bebê nasce e faz um colírio no olhinho dele. A gente vai avaliar cada caso, né? Então, se aquela mulher tem uma indicação clínica de fazer, né, de que o bebê faça esse colírio, aí sim. Mas, se não, a gente não faz ele como rotina, né, como protocolo. Ele é um atendimento individualizado. E, além disso, né, se essa situação, se esse parto, nesse atendimento, acaba tendo uma situação de transferência, né, de alguma emergência, alguma coisa assim, aí a gente viabiliza essa transferência também. Então, se tá tudo bem, o bebê tá bem, a mãe tá bem, o bebê nasce na casa de parto, ali permanece, né? Não tem necessidade de se dirigir ao hospital. Porém, se eles tiverem algum tipo de complicação, a gente viabiliza, né? Fica uma ambulância lá dentro da casa enquanto está acontecendo o parto e a gente consegue viabilizar essa transferência para um hospital de uma forma mais rápida. Então, a gente estabiliza, né? De acordo com os protocolos que são realizados. Nos nossos protocolos são iguais aos protocolos hospitalares, né? As mesmas medicações, as mesmas condutas. Nós fazemos, estabilizamos e transferimos para o hospital, né? Aí a gente tem esse convênio com uma ambulância que fica lá. Se durante o trabalho de parto a mulher pedir uma analgesia ou se precisar de ocitocina, como que é o procedimento de vocês? Então, nesse caso, é uma transferência que ela pode ser feita de forma eletiva, né? Então, não é uma emergência. Tá tudo bem com a mãe, tá tudo bem com o bebê, né? Eu digo com relação aos sinais vitais. Mas pode ser, por exemplo, a pedido, né? Uma mulher que às vezes gostaria de fazer uma analgesia, que é o direito dela, né? Mas a analgesia, quando ela é realizada pelo anestesista e o anestesista se torna responsável por aquela gestante. Então, ele deve ser feito de forma intra-hospitalar, né? Ele não pode ser feito em qualquer lugar fora do hospital, né? Então, se essa mulher desejar fazer uma analgesia, ela pode ser transferida para o hospital. Mas, normalmente, nós temos tecnologias de alívio de dor que não são farmacológicas, né?
E as doulas são doutoras nisso, né? Então a gente sempre indica, tem uma doula com você, né? Elas podem te ajudar muito nisso. Nas massagens, na aromaterapia, né? Só a ambientação a gente percebe uma diferença muito grande no comportamento da gestante quando ela tem um bebê na casa de parto, principalmente dos bebês. É muito doido, assim, né? Não tem uma comprovação científica, mas a gente percebe que os bebês que nascem na casa de parto, ou mesmo domiciliares, eles não choram tanto quanto os outros bebês. Parece que eles se sentem mais acomodados, assim, mais aconchegados, né? Então, realmente é bem diferente, assim, o tipo de assistência, né? Não dá pra gente comparar nível de dor num parto atendido em casa ou na casa de parto e o parto atendido num local onde você não conhece as pessoas que estão com você. Muitas coisas vão te trazer anseios, né? Uma luz forte, alguém perguntando coisas sobre a sua gestação, uma pessoa que você não conhece, né? Aquele anseio que muitas pessoas têm de sofrer uma violência, de ser maltratado, né? Tudo isso gera uma produção de adrenalina muito grande no nosso corpo e isso faz a gente fugir um pouco do parto e acabar sentindo mais dor, mais medo, né? O desconhecido traz muito medo. Então, desde as aulas de preparação, quando a gente passa conhecimento para elas, a gente já considera que a gente já está diminuindo esse nível de dor, sabe? Do trabalho de parto. E aí a assistência dela diretamente também. Então, a gente trabalha de outras formas, mas se ela falar, não, quero analgesia, não tem problema, é direito dela e ela pode ir para o hospital para poder ser feito e a gente continua o atendimento dela lá no hospital. Mas geralmente as mães que vão para casa de parto estão com uma outra consciência, já mais preparadas, né? Como é que é? Sim, elas com certeza. não pedem tanta analgesia. Como que funciona? A gente faz nas aulas de preparação, a gente explica o que é analgesia, né? Explica os pontos positivos, os pontos negativos, né? E a gente deixa eles sempre assim, livres para que eles escolham. A premissa da nossa assistência também é essa, que a gente não determina enquanto profissional, determinar o que ela deve fazer ou não deve fazer, mas que a gente demonstre para eles, em embasamento científico, com os estudos, o que a gente tem de resultado e que eles decidam em conjunto com a gente. Né? Então, normalmente, nas aulas de preparação, eles já decidem, bom, vou optar por algo natural, né? Porque eles entendem o que é esse processo do natural, mas se precisar de uma cesárea, tá tudo bem, mas se eu precisar de uma analgesia, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, mas eles são preparados para que o objetivo principal seja o natural. Então é muito difícil, assim, uma situação de alguém... Na verdade, na casa de parto nunca aconteceu. De alguém que falou, não, eu quero ir para o hospital para fazer analgesia. Nunca aconteceu. E agora a gente está aqui com a Helene Ribeiro, que ela foi uma gestante acompanhada pela casa de parto e vai contar um pouquinho da experiência. Nada melhor do que uma gestante falar um pouquinho sobre como é essa experiência, né, de ter um parto numa casa de parto ao invés de maternidade, do hospital. Bem-vinda, Helene. Obrigada. Fala um pouquinho pra gente sua experiência. Então, as meninas, eu conheci elas, né? Elas ainda não tinham a casa de parto, né? Faziam os partos domiciliares, eu já acompanhava. E a experiência foi incrível. É um sistema totalmente novo, acolhedor. Então lá, né, tem todos os amparatos, tem a ambulância que fica à porta ali, né, para qualquer intervenção, agir no tempo certo. Tem toda a questão ali da medicação que elas usam, tem o berço, o aquecedor, então tem tudo que você precisa para ter o seu filho de forma segura e humanizada realmente, e foi muito legal, porque quando eu entrei em trabalho de parto e fui para casa, a gente teve todo esse acolhimento, não só meu, como gestante, mas do meu esposo, da minha mãe, que foi junto, da minha filha, que assistiu o parto. Então, foi incrível, porque elas cuidam de toda a família, não só da gestante. Então, tem esse acolhimento, né, personalizado, ela faz aquele amparato muito acolhedor, de não ficar toda hora fazendo toque, que isso é incômodo demais para a mulher, elas sabem avaliar de forma totalmente profissional. O pós-parto em si é muito acolhedor também, tem todo o mimo ali, te leva café da manhã na cama, se foi no período, né, que você teve ali de madrugada, se não é a refeição que for do dia, é muito assim acolhedor, e fora as avaliações, o tempo inteiro avaliando o bebê, avaliando a gente. Depois da alta também tem a consulta pós-parto na nossa casa, a gente não precisa se deslocar e ir até o hospital. Então, assim, é totalmente diferente, é um ambiente diferente para você ter filho. A sensação, assim, não tem igual. Você ter o seu filho numa casa de parto bem estruturada,
E é totalmente bem assistido também. O tempo inteiro as meninas estão ali do lado, monitorando o batimento cardíaco, monitorando como tá as suas contrações, o tempo inteiro ali conversando com você. Não só o trabalho de forma fisiológica acontecendo, mas elas vêm ali também no seu psicológico, conversa com você, te abraça, fala, não, tá tudo bem, eu tô aqui, tá tudo bem, você tá... Então são palavras, são gatilhos que a gente precisa ouvir no trabalho de parto que fazem total diferença. Então isso é muito bacana, é diferente do ambiente de hospital em que você tá ali, né, com o seu parceiro ou com o médico em si que não tá ali o tempo inteiro, as meninas estão ali o tempo inteiro para você, isso é fantástico. Então você recomenda para gestantes esse novo olhar aí de parto? Muito. Se eu, assim, é que eu já fechei a fábrica, né, mas se eu tivesse mais filhos, com certeza seria em casa de parto e na Florescer, com certeza. Muito obrigada pela sua Imagina. participação, viu? Obrigada. Muito obrigada pela sua participação aqui no JD1, Heloína, e fica disponível aí para você falar suas considerações finais. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu convido vocês para conhecerem a Florescer. A Florescer é um centro de parto humanizado, nós temos muito carinho em receber vocês lá, está de portas abertas. Quem quiser conhecer, quem já tiver gestante, quem ainda está pensando em estar gestante, né? Marca um café com a gente, sigam a gente, nós temos um Instagram, Florescer Casa de Parto, e qualquer dúvida é só mandar mensagem pra gente. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular.